Galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer a sua jabuticaba florescer com bastante intensidade. Dentro das plantas nós temos os galhos vegetativos e os galhos frutíferos. Na parte de plantas frutíferas a gente quer eliminar alguns galhos vegetativos. Vegetativos quer dizer que não dão flores. Se não dão flores, não dão frutos. O caso da jabuticaba, como todos já sabem, ela dá o fruto no tronco, nos troncos principais. Então a gente vai eliminar alguns galhos vegetativos, alguns galhos menores. Então eu vou estar explicando no vídeo, mas primeiramente eu quero estar mostrando para vocês quais ferramentas são adequadas a utilizar para cada serviço. Primeiramente EPIs, luva, não precisa ser uma luva bonitinha como essa, mas uma luva aí que vai proteger sua mão se porventura houver algum acidente. Se você botar o dedinho ali no meio do alicate, não vai cortar seu dedo, ou vai cortar menos, dependendo da intensidade. Então, luvas, óculos, eu estou usando aqui meu óculos, que sem ele eu não enxergo, então eu estou precisando usar esse mesmo. Como é uma poda pequena, eu vou estar distante, eu uso só ele. Se é uma poda de uma árvore maior, eu já utilizo o de proteção por cima, ou então uma máscara, E basicamente é isso. Se tu não estiver trabalhando com um equipamento que faça barulho, motosserra ou alguma motopoda, não precisa estar usando protetor auricular. Se não, pode usar o protetor auricular, chapéuzinho se for no sol, sempre bom. E as ferramentas então, dependendo da grossura do tronco que você for utilizar, você precisa usar ferramentas diferentes, Eu utilizo muito essa ferramenta aqui, que é o podão. Ele é para espessuras mais ou menos de um dedo assim, dependendo da árvore também. Como por exemplo a jabuticaba já tem um tronco duro, a laranjeira, os citros em geral já tem troncos duros, então pode ser um dedo aí. Para troncos maiores eu uso esse aqui, que é como se fosse um podão maior. Ele tem um cabo longo, então digamos que você tem que podar uma árvore grande, você não precisa ir até lá, botar uma escada, dependendo da intensidade. Você pode usar esse, ou então o serrote de poda, pode ser esse pequenininho aqui, dependendo quando é aí um polegar aí de grossura, você já pode estar utilizando. Tem o de cabo longo também para você utilizar, vai depender do serviço, mas esse aqui vai muito bem. E eu quero estar mostrando uma ferramenta aqui que você, em hipótese alguma, nunca, jamais na sua vida, nunca você vai utilizar numa poda. Nunca vai utilizar essa ferramenta aqui, esse aqui, facão. Não utilize facão para fazer poda, senão sua poda vai ficar feita facão, como dizem, Facão quer dizer mal feito. Nesse caso, poda facão quer dizer mal feito. Tem algumas tesouras menores que essa também, de poda mais delicada, que daí é para uma poda menorzinha assim, que é aquelas de bonsai, pode ser, Eu utilizo esse aqui que já é o suficiente. Então vamos lá para a poda. Eu peguei aqui na loja esse pé aqui, que já está há alguns anos aqui nesse pote, o pote está até se decompondo. Eu já vou ter que trocá-lo de pote também, então eu já peguei que eu vou fazer uma poda. Aqui eu vou fazer uma poda de frutificação, uma poda de limpeza e uma poda de formação. Mas o vídeo é específico sobre poda de frutificação, Aqui eu preciso eliminar esses galhos mais finos aqui, que eu quero que ela dê o fruto só no tronco, aqui nos troncos principais. Então eu vou começar. Uma coisa muito importante para algumas pessoas é óbvio, mas eu já vi muita gente utilizando o podão de forma errada. O podão, aqui eu vou fazer o contrário para vocês. Não, assim, Aqui, quando você, um lado da tesoura segura e o outro lado corta, Então você vai apoiar o tronco de um lado e vai cortar do outro, Não trabalhe com o podão ao contrário. Não apoie de um lado e corte do outro. Isso é muito importante, porque senão vai machucar a sua planta. A forma como cortar também é muito importante. Aqui você vai cortar sempre em 45 graus. Aqui, como é que eu posso mostrar para vocês entenderem? Aqui, em 45 graus. Ela não pode ficar mastigada aqui, lá na árvore. Porque senão isso aqui vai facilitar para a água ficar parada e proliferar algum fungo, alguma bactéria. Que os fungos e as bactérias, elas se movimentam dentro da planta, elas entram
através da água, né? Então se ficar essa ponta ali empoçando água, se você fizer mal feita a poda, é isso que vai acontecer. Você precisa usar um podão bem afiado, de qualidade, para não machucar a planta. Então vamos lá, vamos eliminar aí os galhos mais. Quando ficar lá, ó, alguma pontinha, aí você vai ter que, como essa parte aqui é mais grossa, ó, então você vai ter que, essa parte aqui que vai ter que ser rente ao tronco, ó, porque daí você corta rente. Se você pegar aqui, ó, vai ficar um toquinho na planta, então você vai eliminar. Aqui tem os galhos até bem grossos, eu preciso estar eliminando, ó, tem alguns galhos bem lá embaixo. O que acontece? A planta, ela precisa, depois ela precisa estar ali entre 50 e 70 centímetros de altura para poder ficar, além de ter um aspecto visual melhor, para ela também estar ventilando mais e você não, cada vez que pegar, não encostar com a barriga lá, não ter que desmembrar tudo para achar o fruto, né? Então você vai eliminando os galhos menores. Essa daqui já tá, não tem tantos galhos assim, né? Mas mesmo assim eu já vou estar fazendo, né? Aqui alguns. Como eu quero que ela fique uma copa mais redondinha, eu vou tirar um pouquinho em cima também. Então já tem aqui, já tem bastante coisa tirada. Em outro vídeo eu vou estar ensinando mais sobre poda, mas o que eu quero passar aqui para vocês é a poda de frutificação da jabuticaba. Então aqui eu já vou dar um formatozinho redondinho para ela, né? Tirar aqui alguns galhos, não sei se vocês já conseguem ver. Aqui eu tirei bastante. Tinha um galho que estava crescendo aqui, ó, mas ele estava muito torto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no chão. Ele estava muito torto ali na planta, então eu achei melhor tirar. Mas se tiver um galho mais bonito vindo para cá, ó, ele é perfeito. Porque o que acontece? Uma planta bonita, além de ser bonita e produzir melhor, ela precisa estar os galhos saindo de lados diferentes. Como por exemplo, se saísse do mesmo lado aqui, ó, mesmo um para cá e outro para cá, já não seria tão bom. Aqui tá, né, se esse galho estivesse mais viçoso, eu teria deixado um galho aqui, então a copa ficaria bem bonita. Sempre em formato de V, né? Os mais antigos dizem formato de vaso, que é justamente para a luminosidade conseguir entrar aqui na planta, ó, entrar a luminosidade, ventilar, e no caso da jabuticaba que o fruto dá no tronco, melhor ainda, né? Evita aí bastante doenças aí na planta, principalmente a ferrugem. Pega o sol em cima e ela fica melhor. Quando for podar, procure podar sempre perto da gema. O que é a gema? Aqui, ó, aqui temos as gemas laterais, ó. Quando for podar, não faça isso aqui, ó. Aqui, né, não faça isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui melhor. Não faça isso, ó. Por quê? A gema é esse olho aqui, ó. Tem a gema que sai do tronquinho principal e aqui depois sai pra cá, né? No caso aqui dá pra ver bem, ó. No caso, essas gemas aqui, ó. Né? Quando você faz isso aqui, ó, entre esse espaço aqui e esse espaço aqui não tem mais nenhuma gema. O que vai acontecer aqui? Daqui até aqui vai apodrecer. Essa podridão aqui, ó, além de roubar a energia da planta, que ela não vai trocar enzimas e nada, ele vai servir um local adequado para algum hospedeiro ali, alguma doença, alguma praga, né? Então, quando você for podar, você pode sempre mais próximo possível aqui, ó. Deixa eu podar aqui para vocês. Né? Sempre o mais próximo possível. Ó, o mais próximo possível, ó. Aquele galinho ali, corta fora também. Né? Pra quê? Porque aí não vai ter nenhuma... Aqui ela vai cicatrizar e não vai ter nenhuma... Não vai proliferar nenhuma doença, não vai ficar aquele galho seco feio ali, né? E outra coisa importante também de se dizer é o seguinte, sobre
a época da poda, né? Alguns acreditam, outros não acreditam, eu particularmente acredito que existem luas melhores para poda. A melhor lua para poda é a lua minguante, que é quando a seiva da planta está na raiz. A noite é mais escura, então a seiva está na raiz. O que é essa seiva? Essa seiva, eu vou explicar rapidinho. Essa seiva é o que a raiz da planta sintetizou do solo. Você botou fertilizante, você botou adubo orgânico ou mineral, né? Ou a natureza mesmo, as folhas secas caindo, enfim, as folhas ou os fertilizantes, os adubos, eles soltam esses nutrientes, mas esse nutriente não entra lá na planta com tudo, né? A raiz, ou dependendo do fertilizante se for foliar, mas normalmente a raiz, ela vai sintetizar aqueles nutrientes e vai criar uma enzima, digamos assim, né? Então essa enzima vai se movimentar por dentro da planta e vai levar os nutrientes para a planta, né? Que através por isso que tem que ter uma rega adubada, porque é através dessa enzima com água que ela vai distribuir esses nutrientes dentro da planta, né? O nutriente ele sobe pelo tronco. O tronco ele tem a parte interna e a parte externa, né? A grosso modo eu vou explicar assim para vocês entenderem. Depois vai ter outro vídeo explicando melhor sobre isso. Ela entra pela parte central do tronco, vai para as folhas sintetizam e o nutriente volta. Mas ele volta pela parte externa, essa casquinha mais verdinha aqui, ó, interna, a parte interna, mas mais para a periferia do tronco, né? Ele vai por dentro e volta por fora, vai por dentro e volta por fora, nessa sintonia aí perfeita que a natureza oferece. Então, tem algumas técnicas também que algumas pessoas utilizam, né? Alguns fruticultores, né? Mas eu particularmente não gosto muito porque mexe muito com a planta. Em épocas determinadas, tirar uma casquinha aqui, ó, fazer um círculo ao redor do tronco, só a casquinha superficial, porque essa enzima não volta com tanta intensidade. Essa enzima ela é concentrada para frutificação. Ela não, então digamos que não gasta energia, entre aspas, com as folhas, gasta com as flores, que depois as flores vão polinizar e gerar os frutos. Mas essa é uma coisa mais aprofundada, só estou jogando aqui para vocês para saber que existe essa possibilidade também. A gente está falando de poda da jabuticaba, né, para frutificação. Porém, a poda em todas as frutas, na verdade, é muito importante, mas é o que menos interessa para a frutificação. Assim, é uma das coisas que menos importa. O que importa é você colocá-las em condições adequadas de solo, de drenagem adequada, de luminosidade e ela ter os nutrientes adequados, né? Aí então a gente pode estar pensando numa poda, né? Então só para saber, você não vai podar a sua jabuticaba e ela vai milagrosamente dar fruto. Não, ela precisa de condições adequadas. A jabuticaba é uma frutífera da Mata Atlântica, então ela precisa de bastante umidade. Se você tiver em vaso mesmo, você pode molhar abundantemente, diariamente. No verão pode molhar até 2 vezes. Se você estiver no chão, pode deixar lá no verão, pode deixar a torneira ligada lá uns 5 minutos. Se tiver essa possibilidade, faça uns buracos laterais aqui para regar bem as raízes, né? E a adubação, eu tenho adubação mineral e orgânica, né? O orgânica que vem de algum organismo, né? E a mineral que vem de algum minério. Eu indico para árvores frutíferas colocar adubos orgânicos, porque você vai estar comendo fruto. Para plantas ornamentais lá do seu jardim, aí você pode estar botando mineral. Você pode estar botando ali uma cama de aviário nela, pode estar botando um esterco bovino, sempre tudo bem curtido, né? Pode estar colocando que ela vai frutificar com bastante intensidade e vai ficar bonito. Aqui agora ela está podada, eu vou passar para um vaso maior e é isso, ó, show de bola. Aqui na verdade ela até já tem os frutinhos, né? Eu quis pegar para mostrar para vocês. Quando ela tiver algum parasita, você pode tirar. Por vezes tem alguns galinhos secos assim, ó. Aí você pode estar passando a mão que ela vai saindo, vai ficando bonita. Se o galho for muito já mais lenhoso, aí você não pode passar a mão, porque senão você vai ficar vai quebrar o galho, vai ficar feio, né? Mas se ele for assim, ó, nem um galinho assim, ó, que passa a mão já sai, você pode estar fazendo.
Deixa isso a árvore bem bonita, que ela tá molhada, que estava chovendo aqui, agora abriu um sol bonito. Então ela tá bem molhadinha, tá bem fácil de fazer, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem que esse conteúdo foi bom, você pode estar compartilhando, curtindo, passando aí para os seus amigos, que vai ajudar bastante aí, tá bom? Valeu!